tengamos miedo a ser santos. Estão recordados que ficamos na bem-aventurança que diz: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E por isso mesmo, estas outras 4 bem-aventuranças falam daquilo que, ao fim e ao cabo, são as grandes atitudes que nos são pedidas: a misericórdia, a pureza, a paz, os pacificadores, digamos assim, e depois também aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Fundamentalmente podemos dizer que é uma última bem-aventurança que também é elencada por causa de Jesus diretamente, pelo seguimento dele. Então, começando pela misericórdia, a misericórdia, como sabem, para ir à raiz da própria palavra, é ter um coração de compaixão. Porque a raiz é miser cordis. Miser é compaixão e cordis é coração. Portanto, ter um coração compassivo, misericordioso. A misericórdia, provavelmente, muitas vezes não pensamos nisto. Olhamos, sobretudo, a misericórdia mais no sentido de perdoar, mas a misericórdia é também uma atitude de dádiva, de ajuda, serviço aos outros. Portanto, é bom considerar estes 2 aspectos: o dar, o ajudar e o servir os outros, e ao mesmo tempo o perdoar, porque nós confiamos-nos à misericórdia de Deus precisamente para nos perdoar os nossos pecados. Mateus resume, no fundo, muito daquilo que são as próximas bem-aventuranças de que vamos falar, com a chamada regra de ouro. Mais adiante voltaremos a pegar na regra de ouro, mas só agora para citar o capítulo 7º, o versículo 12 de São Mateus, onde ele formula a regra de ouro, de alguma maneira, na atitude positiva, porque há também uma regra de ouro formulada no negativo: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Mas, ao fim e ao cabo, essa atitude negativa é ainda mais limitativa do que a atitude positiva. O que quiserdes que vos façam aos homens, fazei-o também a eles. Ou seja, naturalmente, se nós nos limitarmos à regra de ouro, provavelmente na negativa podemos até estar quietinhos e não fazer nada, desde que os outros não nos façam mal, a gente também não lhe faz. Na perspectiva positiva da regra de ouro, nós pelo menos já somos obrigados a fazer a mesma coisa que os outros nos fazem. Mas aquilo que verdadeiramente esta bem-aventurança nos propõe é ir muito mais além de não fazer ou de fazer apenas de acordo com o que os outros nos fazem. Eu não sei se têm presente ainda sempre neste capítulo 5º das bem-aventuranças as chamadas antíteses de Jesus, que ouvimos no Evangelho do domingo passado e que voltaremos a ouvir, serão as últimas 2, no Evangelho de amanhã, onde se fala, por exemplo, amanhã, da lei de talião e do amor ou do ódio, como era dito na antiga lei, aos inimigos. Ora bem, aquilo que nos é pedido a nós é muito mais do que aquilo que prescrevia a antiga lei. E mesmo até quando se diz, como a leitura primeira da manhã vai dizer, ama o próximo como a ti mesmo, aquilo que as bem-aventuranças nos propõem, particularmente esta da misericórdia, é muito mais do que esta
mera passividade ou até mesmo atividade que seja, amar o próximo como a nós mesmos. É que as misericórdias, ou melhor, as bem-aventuranças, são uma concretização do mandamento novo. E, portanto, são a forma com a qual nós devemos corresponder ao amor do próximo, amando ainda mais se possível. Portanto, aquilo que as bem-aventuranças nos pedem é a atitude que decorre do mandamento novo do amor. Portanto, quando alguém se vê confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil, o Catecismo recomenda que nós devemos aplicar a regra do mandamento novo, e por isso mesmo é exatamente aquela de amar até dar a vida. Portanto, dar e perdoar, que são as duas dimensões da misericórdia, é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus que dá e perdoa superabundantemente. É por esta razão que Lucas, contrariamente àquilo que nós ouviremos na liturgia de amanhã, e com que Jesus termina as antíteses, e cita o texto da primeira leitura do Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Ora bem, mas Lucas vai, de alguma maneira, transformar esta expressão da antiga aliança, sede santos, porque eu sou santo, na misericórdia, ou seja, sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Portanto, para dizer que, efetivamente, aquilo que conta é a medida que vem exatamente do mandamento novo, onde também conhecemos a expressão a medida que usarmos para compreender e perdoar, como diz o Pai Nosso, será aplicada a nós para sermos também perdoados. Neste sentido, a medida que aplicarmos para dar, será aplicada a nós no céu como recompensa. É bom, diz o Papa, que não nos esqueçamos disto. Portanto, Jesus não diz de maneira absolutamente nenhuma: felizes os que planeiam vingança, seria o contrário das bem-aventuranças, mas chama felizes àqueles que perdoam e o fazem 70 vezes 7. Portanto, esta misericórdia é muito mais do que aquilo que podíamos já entender como misericórdia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Portanto, quer dizer que o Senhor nos faz muitas vezes lembrar aquilo que Mateus diz no capítulo 18, 33. Não devias também tu ter piedade do teu companheiro como perdoado, e Nosso Senhor mandou-o em liberdade. Mas, entretanto, ele logo a seguir encontrou um que lhe devia uma quantia ínfima e obrigou-o a pagar, metendo-o na prisão até que pagasse a dívida, que era uma coisa irrelevante. Portanto, para dizer que esta misericórdia de que estamos a falar na bem-aventurança da misericórdia é mesmo um convite a agir permanentemente com misericórdia. É por isso que o Papa, a comentar esta bem-aventurança, diz: olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. A seguir à misericórdia vem uma outra grande atitude e condição que nos é pedida: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Portanto, esta pureza de coração está ligada com a misericórdia, que é a bem-aventurança anterior, porque um coração compassivo ou misericordioso tem necessariamente que ser um coração puro. Portanto, de alguma maneira, vemos aqui, e vemos depois nas seguintes, que o que está no centro destas 4 bem-aventuranças acaba por ser sempre o coração. Portanto, esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundície, pois um coração que sabe amar
não deixe entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça ou o coloque em risco. Portanto, estão a ver, o coração é a sede do amor, e se as bem-aventuranças decorrem do mandamento novo do amor e do nosso ser por vocação, o amor, então esta bem-aventurança da pureza do coração é indispensável para que as bem-aventuranças exprimam a vocação ao amor. Portanto, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha ao nosso coração. Em última análise, Ele deu-nos, precisamente para agirmos em conformidade com as bem-aventuranças, um coração novo. Já pelo batismo, fomos revestidos deste coração novo. Portanto, um coração em nada manchado pela falsidade, porque o que tem valor é o coração novo que o Senhor nos confere. E precisamente porque o Pai vê no oculto, reconhece que não é limpo, ou seja, que não é sincero, mas que o coração, em vez de ser verdadeiro, é apenas falso, e é casca e aparência. E por isso o Filho sabe muito bem o que há no coração de cada ser humano. Esta é a razão porque, naturalmente, esta bem-aventurança continua ligada ao coração e requer que nós tenhamos, na verdade, um coração bem disposto, um coração puro. É verdade que não há amor sem obras do amor, mas esta bem-aventurança da pureza do coração lembra-nos que o Senhor espera uma dedicação ao irmão que brote do coração. Não pode ser formal, muito menos fingida, nem pode ser aparente, tem que brotar do coração. Porque, aliás, é o que diz São Paulo aos Coríntios, no célebre capítulo 13. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me vale. Ou seja, aquilo que tem de caracterizar este coração puro é precisamente o amor. E aquilo que o torna puro é o facto de sermos capazes de amar. Porque, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que provém do coração é que é puro, se o coração é puro, ou impuro, se o homem é impuro. Por isso, nas intenções do coração, têm origem os desejos e as decisões mais profundas que efetivamente nos movem. Portanto, assim se compreende esta importância da bem-aventurança do coração puro. Quando o coração ama a Deus e ao próximo, quando isto é a sua verdadeira intenção e verdade, e não palavras vazias, então esse é o coração puro que pode ver a Deus. Portanto, Jesus promete às pessoas de coração puro exatamente que verão a Deus. E é precisamente com um coração puro que ama, quero dizer, que nós somos capazes de ver também não só a Deus, mas também ao próximo com um coração puro. Por isso o Papa conclui: manter o coração limpo de tudo o que o mancha ou que mancha o amor, isto é santidade. Pois, como dizia no início, a terceira destas 4 seguintes bem-aventuranças tem que ver exatamente com a paz, ou seja, com sermos artífices da paz. Aqueles que são felizes, neste caso, são os pacificadores. Aqueles que agem para pacificar, para criar relações de paz. E a estes, quando são verdadeiramente pacificadores, Deus considera os seus filhos. Portanto, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança faz-nos pensar nas numerosas situações de guerra que perduram ainda nos nossos tempos e mesmo nos nossos dias.
É muito comum sermos causa de conflitos, ou pelo menos de incompreensões. Ora bem, o que esta bem-aventurança nos propõe e exige é exatamente que acabemos com tudo aquilo que, em vez de criar a paz, a altera e a compromete. E agora o Papa faz aqui referência a uma coisa que ele gosta muito de vez em quando dizer, que é o chamado mundo das murmurações. Portanto, as murmurações, longe de criarem paz, criticam-na e destroem-na, não constroem a paz. Portanto, as murmurações fazem das pessoas que murmuram inimigas da paz e de modo nenhum bem-aventurados. Portanto, em conclusão, podemos dizer que os pacíficos são fonte de paz, constroem a paz e a amizade social e, por isso, são chamados filhos de Deus. Aliás, não é nada que nos seja desconhecido, porque quando ouvimos Jesus enviar os discípulos em missão, também lhes disse que a primeira coisa que deviam fazer era desejar a paz para a casa onde entrassem. Aliás, a palavra de Deus exorta cada crente a procurar justamente com todos a paz. E por isso, antes mesmo de anunciar a boa nova, precisamos de estar em paz com aqueles a quem vamos anunciar. Imaginem se porventura anunciamos a boa nova e não somos verdadeiros obreiros da paz. Somos pessoas agressivas, somos pessoas que até na própria mensagem, muitas vezes, em vez de pacificar e de unir, estamos a separar e a dividir. Portanto, às vezes nas nossas comunidades, até a partir de onde menos devia vir, há discursos que, em vez de serem criadores de paz e fautores de paz, são fatores de divisão. Portanto, se tivermos dúvidas entre como devemos agir, devemos recordar sempre que São Paulo aos Romanos diz que procuremos aquilo que leva à paz, porque a unidade é superior ao conflito. Portanto, nós não fomos enviados para conflituar, mas fomos enviados para unir e para criar a paz. Portanto, não é fácil construir e conduzir esta paz evangélica, porque ela não pode e não deve excluir ninguém. É mesmo capaz até de integrar aqueles que são um pouco estranhos, pessoas às vezes difíceis, complicadas, os que reclamam atenção, aqueles que são diferentes, aqueles que são muito fustigados pela vida, sofredores, amargurados, ou os que cultivam outros interesses. Ora bem, mesmo todo este tipo de pessoas, todas estas categorias de pessoas, nós devemos ter presente que a nossa mensagem e a nossa pregação, o nosso testemunho, deve ser construtor de paz evangélica. Portanto, não se trata de um consenso de escritório, como lhe chama o Papa, ou de uma paz efêmera, passageira, para uma minoria feliz, mas de um projeto de muitos para muitos, não de poucos para poucos, mas de muitos para muitos. A concluir, o Papa diz que se trata de ser artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza, agilidade. Portanto, semear a paz ao nosso redor, diz o Papa, isto é santidade. Portanto, não há santidade sem sementeira de paz, sem construção e edificação da paz. Agora, a última bem-aventurança, que está relacionada sempre também com um coração puro e pronto e preparado e generoso para ser misericordioso, puro, pacífico, é também aquele que aceita a provação. Porque muitas vezes o seguimento de Jesus Cristo
traz consigo a provação, ou por uma razão ou por outra, ou porque nos ajuda a purificar a cada um de nós interiormente, ou porque as circunstâncias requerem de nós uma atitude de paz, e, portanto, quando muitas vezes estas realidades que nós procuramos defender e prosseguir entram em conflito com aqueles a quem anunciamos a boa nova, corremos o risco de ser perseguidos por causa da justiça. Mas o Senhor garante que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Ora bem, Jesus lembrou isto, particularmente, alguém comentava nesta passagem de São Mateus que provavelmente Jesus se referia até aos que estavam na sua presença, não só os apóstolos e os discípulos, mas até muitos daqueles que o seguiam, os discípulos em sentido mais alargado, porque provavelmente, na medida em que eles se apresentassem diante de fariseus e publicanos e outros de igual estirpe, provavelmente acabaríamos por ser perseguidos, ou acabariam eles por ser perseguidos. Portanto, o próprio Jesus sublinha que este caminho vai contra a corrente, ou seja, quando anunciamos a boa nova, e nomeadamente das bem-aventuranças, sabemos que temos pela frente muitas vezes pessoas em sentido contrário ou numa visão contrária à nossa. Ou seja, pessoas que questionam a sociedade com a sua vida, pessoas que incomodam, são muitas vezes essas pessoas que depois nos perseguem por não concordarem também com o teor da mensagem. Jesus lembra as inúmeras pessoas que foram e são perseguidas simplesmente por terem lutado pela justiça, por terem vivido os seus compromissos com Deus e com os outros. Portanto, nós não nos devemos esperar uma vida cómoda, mas pelo contrário, como diz também São Mateus, quem quiser salvar a sua vida terá que perdê-la. Portanto, para dizer que também neste perder a nossa vida está o sinal, muitas vezes, da perseguição por causa da justiça, ou seja, por causa do anúncio da boa nova. Portanto, para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições de poder e os interesses mundanos jogam contra nós. Quer se nós os temos, quer se aqueles a quem anunciamos a palavra os têm e nos perseguem por essa mesma razão. São João Paulo II declarava alienada a sociedade que nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização do dom de nós mesmos e a constituição da solidariedade interhumana. Portanto, como para dizer, e hoje em dia, de uma maneira ainda mais especial, quando nos apresentamos em nome dos ideais das bem-aventuranças, somos muitas vezes ridicularizados, quando não desprezados e até mesmo contraditos na nossa mensagem. Portanto, numa tal sociedade como é a nossa, alienada, enredada numa trama política, mediática, económica, cultural e até mesmo religiosa, esta atitude radical das bem-aventuranças estorva naturalmente aqueles que querem criar um desenvolvimento humano e social que seja positivo e que, portanto, construa também a paz. Torna-se difícil viver as bem-aventuranças, podendo até a sua vivência tornar-se ocasião de mal-estar, porque mal vistos, suspeitos, quando até mesmo ridicularizados. Ora bem, a cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor,
E o caminho da justiça é fonte de amadurecimento e de santificação. É o Papa que o nos recorda. Quando o Novo Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar pelo Evangelho, está-se a referir exatamente a estas perseguições. Naturalmente, aqui o Papa está já, de alguma maneira, a ajudar-nos a perceber que a vida das sociedades modernas em que estamos integrados nem sempre é favorável ao anúncio da Boa Nova. E isso faz com que muitas vezes tenhamos de sofrer a perseguição. Ao invés, nós não podemos responder negativamente, porque os próprios apóstolos eram bem vistos e bem aceitos pelas pessoas, mesmo quando pregavam e anunciavam coisas que eram em si mesmas muito exigentes. E a concluir, antes da sua frase conclusiva ligada a cada bem-aventurança, o Papa diz: as perseguições não são uma realidade do passado, porque hoje também as sofremos, quer de forma cruenta, com derramamento de sangue, há tantos mártires contemporâneos, quer de uma maneira mais subtil, através de calúnias e falsidades. Jesus diz mesmo que haverá felicidade quando, mentindo a nosso respeito, disserem todo o género de calúnias contra nós, por causa de Jesus. Portanto, está naturalmente também nesta bem-aventurança. Portanto, muitas vezes, provavelmente, nem sequer chegam a mentir e a caluniar, mas fazem, no mínimo, zombarias, desfigurando a nossa fé e fazendo-nos passar até por pessoas ou por atitudes ridículas. A concluir, então, esta bem-aventurança, a última, o Papa diz que abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que este nos acarrete problemas, isto é santidade. Portanto, terminadas as bem-aventuranças, se vocês verificarem e compararem com o que escutamos na liturgia do domingo passado, e vamos continuar e concluir amanhã com a liturgia do domingo de amanhã, veremos que, de facto, estas chamadas contradições ou entre a antiga aliança e a nova aliança, estas antíteses, fazem com que nós verdadeiramente nos demos conta que é preciso vestir a pele do Evangelho para que, naturalmente, anunciemos a Boa Nova. E isso, muitas vezes, acarreta perseguições e problemas. Agora, nesta última parte do capítulo que estamos a tratar, e depois do Papa ter analisado cada uma das bem-aventuranças, ele vai, de alguma maneira, aplicar isto aos nossos tempos e às nossas atividades apostólicas. E começa, ao fim e ao cabo, por aquilo que ele chama, como já disse no princípio, logo no início da exposição de hoje, da grande regra do comportamento. E essa grande regra do comportamento, que foi a primeira bem-aventurança, é a da misericórdia. Portanto, uma regra de comportamento que depois se traduz numa outra dimensão que São Mateus trata no capítulo 25, e que vocês estarão recordados, e acho bem que se recordem e que se vão preparando, porque são as perguntas que Nosso Senhor nos fará quando chegarmos lá acima. Tive fome e deste-me de comer. A pergunta é, deste-me de comer? Tive sede e deste-me de beber. Naturalmente, Jesus está a responder à interpelação que os bons que estão à sua direita lhe perguntam ao Senhor, mas quando é que eu te dei de comer? Quando é que eu te dei de beber? Quando é que te vi peregrino e te recolhi? Quando é que estava nu e me deste de vestir?
E Jesus diz: todas as vezes que fizeste isto ao mais pequenino dos meus irmãos, a mim o fizestes. Portanto, esta é a grande regra que o Papa chama a regra de comportamento, com base na qual seremos julgados. E é exatamente aquela que declara: felizes os misericordiosos, os felizes os puros de coração, felizes os que são perseguidos por amor da justiça, felizes os pacificadores. Ora bem, aquilo que Jesus nos pede ainda hoje a cada um de nós é que sejamos fiéis ao Mestre. Ou seja, digamos que esta frase que acabamos de ler, do capítulo 25 de São Mateus, sobre aquilo que fizemos ou deixamos de fazer ao próximo, como o Papa diz, não é um mero convite à caridade, nem é um mero juízo sobre aquilo que fizemos ou não fizemos, mas é, diz o Papa, uma página de cristologia, ou seja, uma página que projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. Ou seja, reconhecê-lo nos pobres e atribulados revela-se o próprio coração de Cristo, os seus ensinamentos e sentimentos e as suas opções mais profundas com os quais se procura configurar todo o santo. É o Papa como que a dizer-nos, eu dizia hoje na homilia que fiz na missa esta tarde, que nós não temos alternativa. Ao assumir e ao aceitar as bem-aventuranças, aceitamos um caminho de santidade. E, portanto, o caminho de santidade obriga-nos a ver Jesus em cada próximo, em cada pobre, em cada pessoa fragilizada. E, portanto, aquilo que fazemos vivendo as bem-aventuranças nem sequer é prioritariamente para nos consolarmos porque somos santos ou porque receberemos a recompensa de ser santos, mas porque viver as bem-aventuranças é indispensável para reconhecer Jesus no mais pequenino dos nossos irmãos e o reconhecer nos pobres atribulados e assim por diante. Portanto, o Papa, perante isto, diz uma coisa que é amorosa. Por força destas solicitações de Jesus, é meu dever pedir aos cristãos que vivam o Evangelho sine glosa. A expressão é de São Francisco de Assis, ou seja, sem nenhum comentário, à letra, sine glosa, sem comentários, sem adaptações, à letra. Portanto, o Senhor deixou-nos bem claro que a santidade não se pode compreender nem viver prescindindo destas suas exigências, porque a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. É muito bonita esta frase que é do Papa Francisco. A misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. E agora, como ele gosta muito e de falar até deste tipo de pessoas, diz o seguinte, é uma palavra maravilhosa. É ele em pessoa que o está a dizer. Quando encontro uma pessoa a dormir ao relento numa noite fria, posso sentir este vulto, que esta realidade que me aparece diante, seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, já estamos a julgar, um obstáculo no meu caminho, já estamos a perder a paciência. Devem resolver, às vezes pensamos isto é problema para ser resolvido exatamente pelos políticos, que devem resolver os problemas da pobreza e talvez, isto já seria desumano, até um monte de lixo que está no espaço público. Podemos cair nestas tentações todas, disse o Papa. Ou então, e como ele sugere e como ele faz, posso reagir a partir da fé e da caridade
e reconhecer nele um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada pelo Pai. Se-á, porventura, entender a santidade, prescindindo deste reconhecimento vivo da dignidade de todo o ser humano? É a pergunta final do Papa. Portanto, não tenho dúvidas que só é possível fazer esta segunda parte, ou seja, ver naquela pessoa um ser humano com a mesma dignidade, uma criatura infinitamente amada por Deus, uma imagem de Deus, um irmão redimido por Jesus Cristo. Eu só sou capaz de pensar assim, diante da carne de Cristo em cada pobre e frágil, se verdadeiramente tiver encetado o caminho da santidade. Sem o caminho da santidade não é possível ver Cristo vivo e a dignidade de cada ser humano nele. Portanto, eu acho que agora o Papa está a fazer uma reflexão e uma adaptação daquilo que nos disse nas bem-aventuranças, precisamente a partir destas palavras que ele agora nos propõe, e diz que para os cristãos isto supõe uma saudável e permanente insatisfação, connosco próprios, naturalmente. Dar alívio a uma única pessoa já justificaria os nossos esforços. Para nós, isso não é suficiente. Portanto, nós temos que lutar através das bem-aventuranças por procurar uma verdadeira mudança social. E também só se consegue esta mudança social se, de facto, nós formos capazes de ser santos e de viver na santidade. E agora o Papa deixa ao concreto daquilo que são as nossas sociedades contemporâneas e chama as coisas pelos seus nomes. Está-nos a dizer, ao fim e ao cabo, quando nós agimos também da outra maneira negativa que ele disse, isso é muitas vezes fruto das ideologias dominantes que comandam a nossa cultura, do mundo em que vivemos. E estas ideologias, diz o Papa, mutilam o coração do Evangelho. São palavras suas. Às vezes, infelizmente, as ideologias levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, o erro dos cristãos que separam estas exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com Ele, da graça. Ou seja, é como se fossem duas coisas distintas e nós preferíssemos esta primeira do relacionamento pessoal e do sentir-nos muito bem interiormente com a vida da graça. Mas ao invés, quando não agimos metendo as duas coisas uma em relação com a outra, estamos a fazer da Igreja ou do cristianismo, a palavra também do Papa, uma espécie de uma ONG, organização não governativa. Ora bem, precisamos tomar consciência que os grandes santos, nem a oração, nem o amor de Deus, nem a leitura do Evangelho diminuíram a paixão e a eficácia da sua dedicação ao próximo, antes pelo contrário. Eu acho que isto é que é muito importante. Agora, o que acontece muitas vezes é que é nocivo e ideológico também o erro das pessoas, porque este é o outro aspecto. O primeiro, por um lado, era transformar a nossa ação numa mera organização não governativa. Mas a outra, sabem qual é? Este erro nocivo e ideológico é as pessoas suspeitarem que o compromisso social dos outros, como qualquer coisa superficial, como mundano, como secularizado, como imanentista, como comunista, como populista, ou seja, muitas vezes também somos acusados disto. Às vezes até por aqueles que rezam muito, são muito tradicionalistas
e que fazem tudo coisas muito espirituais e depois passam ao lado de um sem-abrigo caído por terra e veem ali apenas um monte de lixo. O caminho de santidade não se conjuga com uma atitude desta natureza. Portanto, a defesa do inocente, para falar, por exemplo, até a propósito das ideologias, do nascituro ou do idoso à beira da morte e condenado à eutanásia, todas estas realidades precisam de ser firme e apaixonadamente defendidas por nós, se queremos verdadeiramente reconhecer a dignidade da vida humana, que é sempre sagrada e que exige o amor por toda a pessoa, independentemente da sua condição ou do seu desenvolvimento ou da fase da vida em que se encontra. Contemporâneas, porque ele diz: igualmente sagrada é a vida dos pobres, que já nasceram tal e se debatem na miséria. Novas formas de escravatura, muitas vezes aplicado aos imigrantes, e em todas as formas de descarte. O Papa chama a atenção a partir das bem-aventuranças, não há capacidade de enfrentar todos estes desafios. Portanto, a concluir, o Papa diz: não nos podemos propor um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente. Portanto, aqui este é que é o grande desafio da santidade. E só por causa da santidade, se a vivemos, é que somos capazes de olhar para estas coisas sem nos subjugarmos às ideologias contemporâneas que vivem lado a lado conosco. Portanto, muitas vezes ouvimos dizer que, face ao relativismo e aos limites do mundo atual, seria um tema marginal, por exemplo, a situação dos migrantes. É por isso que, muitas vezes, esta aversão aos migrantes tem tanto cabimento na cabeça dos políticos. Alguns católicos talvez admitam da defesa da vida, mas o Papa agora diz, com uma graça muito grande, o seguinte: que fala assim um político preocupado com os seus sucessos? Que arrisca a vida para dar um futuro aos seus filhos, o migrante? Não, um cristão não pode pensar desta maneira dos migrantes. E agora, a propósito disso, e vai lá bem atrás na história, dá o exemplo de São Bento. Vocês podem imaginar quanto as pessoas que batiam à porta dos conventos fossem, de alguma maneira, um incômodo para os frades que estavam lá, recolhidos em oração, em penitência, ora que isto complicava a vida dos monges, ele estabeleceu na regra que todos os hóspedes que se apresentassem no mosteiro fossem acolhidos como Cristo. Imaginem se hoje nós não temos obrigação de ser ainda mais exigentes do que a sociedade contemporânea que faz, digamos assim, tantas tropelias através das ideologias que marginalizam e limitam e destroem a vida de tantos seres humanos. Digamos que se trata da intervenção
de um Papa. O Papa está a dizer, aliás, já no Antigo Testamento se dizia não usarás violência. Aliás, amanhã vão ouvir também, quer na primeira leitura, quer depois também na citação do amor aos inimigos, exatamente que é-nos vedada qualquer atitude de violência. E por isso, muitas vezes no mundo atual nós precisamos de percorrer este caminho que já nos era apresentado pelo profeta Isaías, quando se interrogava exatamente sobre o que é que agrada a atender e vestir os nus e não desprezar o teu irmão. Então a tua luz surgirá como a aurora. Portanto, é muito bonito, o Papa tem uma sabedoria infinita quando, nesta última parte do capítulo 3º, faz como que uma aplicação concreta ou nada destas coisas são possíveis. E mais, temos a remar contra a maré as ideologias que nos impulsionam a não considerar o verdadeiro caminho de santidade e a exigência das bem-aventuranças. Ora bem, a terminar, o Papa fala daquilo a que chama o culto que mais lhe agrada. Aliás, a expressão é da Escritura e diz que, ao fim e ao cabo, oração, contemplação, culto e tudo mais que possam ser atividades espirituais, são agradáveis a Deus, mesmo também essas atividades, se nós formos capazes de reconhecer a dignidade de cada ser humano. Se formos capazes de viver os desafios das bem-aventuranças e, portanto, usar de misericórdia, de compaixão, de pureza, de paz, de tudo aquilo que são as condições indispensáveis para concretizar a santidade na atitude de aceitação e de reconhecimento da dignidade humana. Muitas vezes esquecemos-nos que o critério de avaliação da nossa vida é, antes de mais nada, o que fizemos pelos outros. É a pergunta que o Senhor lá em cima nos vai fazer. Tive fome, deste-me de comer? Tive sede, deste-me de beber? E a gente depois vai perguntar ao Senhor, mas quando é que te fiz ou não te fiz isso? E o Senhor irá responder, todas as vezes que o fizeste aos outros, por mais pequeninos que sejam, a mim o fizeste. E é curioso, lá em cima o Senhor não nos vai perguntar quantos terços rezaste, quantas orações fizeste, quantas peregrinações a Fátima fizeste. Não, nem sequer nos vai pedir contas da oração diária, mas sobretudo da doação diária e do amor que tivemos ou não, infelizmente, para com os nossos irmãos. Portanto, reparem uma coisa, o Papa põe agora em comparação as duas atitudes, a do culto e a do amor, a do serviço, e diz: o melhor modo para discernir se o nosso caminho de oração é autêntico será ver em que medida a nossa vida se foi transformando à luz da misericórdia. A misericórdia não é apenas o agir do Pai que nos perdoa, mas torna-se o critério para perceber quem são os seus verdadeiros filhos, ou seja, os misericordiosos. Por isso é que São Lucas mudou a frase "sede santos porque eu sou santo" para "sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso". E convenhamos que, embora a misericórdia não exclua a justiça e a verdade, antes de tudo temos de dizer que a misericórdia é a plenitude da justiça e a manifestação mais luminosa da verdade de Deus. A misericórdia
diz o Papa a terminar, é a chave do céu. Então, se alguém quiser levar a chave para abrir lá em cima a porta, quando lá chegar, só tem uma coisa a fazer, é levar consigo a chave da misericórdia, que é com essa chave que se entra no céu. Por isso, a misericórdia pela qual socorremos as carências alheias não é só expressão da nossa santidade, mas favorece mais diretamente a utilidade do próximo e é o sacrifício de culto que mais agrada a Deus. Quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmente se quer santificar para que a sua existência glorifique o Santo dos Santos, que é Deus, é chamado, o Papa usa um verbo forte, é chamado a obstinar-se, a gastar-se, a cansar-se, procurando viver as obras de misericórdia. E a terminar, o Papa diz: o consumismo hedonista pode enganar-nos, porque na obsessão de nos divertirmos, ter tempo livre para gozar a vida, mas ao invés, o tempo que precisamos é o tempo para amar. O Papa vai mais longe ainda e diz: o próprio consumo de informação comunicação rápida e virtual podem ser um fator de estonteamento que ocupa todo o nosso tempo e nos afasta da carne sofredora dos irmãos. No meio deste turbilhão atual, volta a ressoar o Evangelho para nos oferecer uma vida diferente, mais saudável e mais feliz. E essa é a vida da santidade e a vida das bem-aventuranças. E agora é mesmo o final deste capítulo 3. O Papa diz: a força do testemunho dos santos consiste em viver as bem-aventuranças e a regra de comportamento do juízo final, que é a lei do amor. O cristianismo está feito principalmente para ser praticado, e se é também objeto de reflexão e de meditação, isso só tem mas o Evangelho é para ser encarnado. Por isso é importante viver neste momento o Evangelho.
tengamos miedo a ser santos.